E se eu te contasse que a última vez que um magnata da tecnologia viu sua esposa grávida, ela estava sorrindo para ele na porta da cobertura de luxo em São Paulo? E 9 meses depois, ela voltaria das sombras para implodir todo o seu império e expor uma rede de corrupção que faria o Brasil parar? Esta não é uma ficção barata de novela das 9. É a verdadeira e aterradora saga de Mariana Cruz, uma mulher que descobriu a traição abissal de seu marido, o bilionário da tecnologia Bento Guimarães, e tomou uma decisão de vida ou morte que mudaria o destino de muitos. Ela não simplesmente viajou, ela evaporou. Seu sumiço foi tão perfeito, tão completo, que nem mesmo a Polícia Federal conseguiu rastrear um fio de cabelo sequer. Mas quando ela retornou, não era a vítima frágil e indefesa que Bento esperava. Ela se transformou em algo muito mais letal, uma mulher com nada mais a perder, com um filho para proteger e tudo para provar. O que se desenrolou durante aqueles 9 meses de exílio e gestação a deixará em choque, e sua vingança final. Ah, essa foi tão meticulosa, tão cirurgicamente executada, que se tornou um manual de como se reerguer da aniquilação. Mas antes de mergulharmos nos detalhes deste épico brasileiro de traição, sobrevivência brutal e triunfo absoluto, preciso do seu voto de confiança. A história de Mariana prova que, às vezes, a força mais inquebrável nasce nos nossos momentos de maior escuridão. Se esta jornada de coragem e justiça tocou seu coração, mostre seu apoio clicando no botão de curtir. Isso faz com que mais pessoas descubram o poder destas histórias reais. Deixe um comentário aqui embaixo e me diga: o que você, no lugar de Mariana, teria feito? Teria a coragem de fingir sua própria morte para poder lutar? E se você é novo por aqui e é fascinado por narrativas de pessoas comuns que alcançam feitos extraordinários, não se esqueça de se inscrever no canal e tocar no sino de notificações. Compartilhamos histórias de superação e justiça como esta toda semana. Confie em mim, você não vai querer perder o próximo capítulo. Até lá, lembre-se sempre, você é mais resiliente do que imagina, mais bravo do que acredita, e capaz de feitos que sequer concebeu. Mariana Cruz estava parada no hall de mármore de sua prisão de ouro no Morumbi, em São Paulo, uma cobertura avaliada em mais de 100 milhões de dólares. Uma mão repousava sobre sua barriga de 8 meses, que carregava a vida que Bento dizia amar, e a outra apertava um extrato de cartão de crédito que instantaneamente a fez sentir o frio da morte. A residência, com suas paredes de vidro e móveis de design internacional, parecia agora um mausoléu para a vida ingênua que ela havia deixado para trás. "Bento!" ela chamou, sua voz embargada ecoando pelo espaço gélido. Nenhum sinal. Seu marido, o CEO da Start Tech Brasil, provavelmente estava em seu escritório particular, mergulhado na preparação do anúncio de abertura de capital, IPO, que prometia dobrar sua fortuna. Mariana, uma talentosa ex-jornalista investigativa, havia trocado seu crachá e sua mesa de redação por galas de caridade e uma aliança há 3 anos, quando Bento a varreu para fora do chão com promessas de um conto de fadas perfeito. Mas o instinto de investigadora não dorme. Ele apenas hiberna. E os sinais de alerta nos registros financeiros de Bento eram impossíveis de ignorar. Os lançamentos no cartão começaram sutis. Cafés em Vila Olímpia, uma área onde Bento jurava nunca ir. Jantares para 2 pessoas em restaurantes caros, quando ele alegava estar em reuniões solo. E havia um pagamento mensal recorrente para algo chamado Suítes Executivas Paulista, que ele despachou como despesa de representação de alto nível. Mas naquela noite de setembro de 2024, os gastos haviam escalado para o absurdo.
joias em grifes de luxo na rua Oscar Freire, lingeries finas e uma suíte de fim de semana em Angra dos Reis, que não constava em nenhuma agenda de negócios. Ora, ora, minha linda, a voz de Bento a assustou. Ele parou na porta, impecável em seu terno italiano, recém-chegado de uma reunião tardia que o havia segurado até quase meia-noite. Mesmo cansado, Bento era fatalmente charmoso, com o tipo de sorriso que, um dia, fizera Mariana sentir-se a mulher mais sortuda do Brasil. Precisamos conversar. E é agora, disse Mariana, erguendo o extrato como uma arma. O sorriso de Bento se desfez por uma fração de segundo, mas ele foi rápido em recompor a máscara. Amor, pode esperar até amanhã? O IPO é crucial. Tenho que revisar meus números. Não pode esperar. Mariana deu um passo à frente, o faro de repórter gritando que ela estava no rastro de algo que mudaria tudo. O que diabos é Suítes Executivas Paulista, Bento? Já te expliquei, Mariana. É um espaço de aluguel para encontros ultra-confidenciais com clientes estrangeiros. R$7.000 por mês para encontros que poderiam ocorrer na sua sala de reuniões na Faria Lima? O músculo da mandíbula de Bento ficou tenso. Mariana, você está grávida e estressada. O doutor disse que você precisa de calma. Isso é ansiedade desnecessária. Lá estava. O gaslighting. A técnica que ele usava há meses. Qualquer questionamento era imediatamente atribuído aos hormônios da gravidez ou à fragilidade emocional. Mas Mariana havia escrito artigos expondo essa exata manipulação. Ela reconhecia os sinais. Eu vou ver esse espaço de reunião com meus próprios olhos, ela afirmou, sua voz baixa e firme. Isso é rigorosamente impossível. Exigências de sigilo com clientes. Mariana fixou o olhar no marido, buscando os tiques de mentira que ela havia dominado entrevistando políticos corruptos. A microexpressão de tensão nos olhos, o gesto de girar sutilmente a aliança com a mão esquerda. Sinais inequívocos de engano. Então, eu vou encontrá-lo sozinha. A máscara de Bento escorregou de vez. Mariana, você está delirando. Isso não é saudável para você, nem para o nosso filho. Mas ela já estava se afastando, a mente fervilhando com a determinação implacável que a havia tornado uma das jornalistas mais temidas do país. Ela havia derrubado uma máfia de contrabando, exposto fraude em fundos de investimento. O que quer que Bento estivesse escondendo, ela o faria sangrar à luz do dia. Ela só não imaginava que a verdade não apenas destruiria o seu casamento, mas o próprio tecido da sua vida. Enquanto subia as escadas, Mariana sentiu o bebê chutar, um lembrete vívido de sua missão protetora. Se ele mentia sobre um escritório, que abismos se escondiam por baixo? A repórter nela estava em modo full-on, e não haveria descanso até que a verdade fosse escancarada. Mariana passou a noite em claro, pesquisando Suítes Executivas Paulista. Ao nascer do sol, ela descobriu que não era um escritório, mas um luxuoso complexo de apartamentos de longa estadia na Avenida Paulista, o tipo de lugar que empresários ricos usam para manter amantes ou negócios que a esposa não pode saber. Bento saiu apressado para o anúncio do IPO, beijando sua testa com um ar de falso carinho e lembrando-a de repousar. No instante em que o carro blindado dele deixou a cobertura, Mariana estava em seu próprio veículo, digitando o endereço que havia encontrado. A viagem de 45 minutos deu-lhe tempo para racionalizar. Talvez todo casamento tenha seus cantos escuros. Talvez seja um simples caso de traição, e eu estou exagerando. Mas quando ela estacionou na garagem do elegante arranha-céu, o nó em seu estômago era uma sentença. Vim ver o apartamento alugado em nome da Indústrias Guimarães, ela disse à recepcionista, usando sua voz mais profissional. O rapaz hesitou. Me desculpe,
mas o Dr. Bento deixou ordens expressas de que apenas ele e a Dra. Reis estão autorizados a subir. O mundo de Mariana parou. Dra. Reis? O rosto do recepcionista ficou pálido. Eu não devia ter dito. A Scarlett Reis. Mariana sentiu um arrepio. Scarlett Reis. O nome era familiar. A mulher de 26 anos, brilhante e friamente bela, que Bento havia contratado há 6 meses como chefe de desenvolvimento estratégico. A subida de elevador para o 15º andar foi um século. As mãos de Mariana tremiam ao se aproximar da porta do apartamento 1512, usando a chave reserva que havia encontrado na gaveta de Bento, sob a etiqueta Assuntos MS. Ela pensava que fosse Microsoft. O apartamento era de tirar o fôlego. Janelas panorâmicas com vista para o skyline de São Paulo, móveis de alta costura e por toda parte, evidências de uma vida que não era a dela. Roupas femininas no closet, remédios controlados de Scarlett no banheiro, fotos de Bento e Scarlett em praias que Mariana nunca visitou. Mas a facada final veio ao abrir o notebook de Bento. Ele ainda estava logado. A senha. O aniversário de Scarlett. Mariana rolou meses de correspondência. Cada mensagem era uma lâmina no seu peito. Bento e Scarlett não estavam apenas tendo um caso. Eles estavam orquestrando um plano para aniquilá-la por completo. A papelada do fundo de 50 milhões de reais precisa estar pronta antes do parto. Bento escreveu para Scarlett 3 semanas antes. Assim que Mariana tiver o bebê, podemos avançar para a fase 2. Tem certeza que a avaliação psiquiátrica do Dr. Peterson se sustenta no judiciário? Scarlett respondeu. Precisamos que ela seja declarada incapaz antes que possa contestar qualquer coisa. As mãos de Mariana tremiam descontroladamente. Eles haviam planejado tudo meticulosamente. Bento casou-se com ela apenas para ter acesso à herança da avó, um fundo fiduciário que seria transferido para o filho apenas se Mariana morresse ou fosse declarada mentalmente incapaz. O som da chave girando na porta fez o sangue de Mariana congelar nas veias. Ela fechou o notebook e se escondeu desesperadamente. Vozes se aproximaram. O IPO foi um sucesso estrondoso, amor, Bento dizia. Até o fim da semana, valeremos o dobro. E Mariana? A voz de Scarlett estava próxima. A gravidez a deixou tão descontrolada e paranoica. Vai ser a coisa mais fácil do mundo convencer a todos de que ela teve um surto. Mariana se espremeu contra a parede atrás da ilha da cozinha, mal ousando respirar. Ainda acho que estamos apressando as coisas, disse Scarlett. Não podemos esperar mais, Scarlett. O fundo é transferido no momento que o bebê nascer, se não a internarmos antes disso. Eu sei. O juiz Roberto Lima já está avisado, e o Dr. Carlos Peterson vai assinar o laudo. Mariana observou, em horror paralisante, Bento puxar Scarlett para um beijo de posse. Em breve, isso será tudo nosso. Ele sussurrou. Mariana estará em segurança quietinha, e nós teremos tudo. O dinheiro, a empresa e o bebê. E o que faremos com o bebê? Perguntou Scarlett. Ora, crianças pertencem ao pai, especialmente quando a mãe não tem mais condição mental. Era o suficiente. Mariana começou a rastejar. Sua barriga de 8 meses bateu em uma mesa lateral, derrubando um vaso que se quebrou com um som ensurdecedor. Bento e Scarlett se viraram. O que foi isso? Scarlett sussurrou. Mariana correu. As mãos de Mariana tremiam tanto que ela mal conseguia ligar o carro. Ela dirigiu sem rumo pelas ruas arborizadas de São Paulo, a mente em caos. Bento não a amava. Nunca amou. O casamento era uma armadilha meticulosa para roubar sua herança e seu filho. Ela precisava de ajuda. Provas. Alguém que acreditasse nela. Sua primeira ligação foi para o delegado Ricardo Bastos, um antigo contato dos tempos de reportagem,
Mariana, santo Deus, já faz uns 3 anos. Como você está? Ricardo, preciso da sua ajuda. Acho que meu marido está planejando me internar à força para roubar meu fundo fiduciário e meu filho. Um silêncio pesado. Mariana, isso é uma acusação gravíssima. Você está bem? Sua voz está estranha. Até Ricardo achava que ela estava enlouquecendo. Mariana forçou-se a falar com a calma de uma repórter que apresenta um furo. Tenho provas, extratos, e-mails, gravações. Você pode me encontrar em um lugar discreto? Eles combinaram de se encontrar em uma padaria no bairro do Bexiga, longe de qualquer lugar que Bento pudesse monitorá-la. Durante a viagem, ela tentou organizar as evidências, mas quando chegou à padaria, Ricardo não estava sozinho. Ele estava sentado com o Dr. Carlos Peterson, o psiquiatra que Bento havia mencionado. O sangue de Mariana virou gelo. Ricardo a havia traído. A armadilha estava armada. Mariana, disse o Dr. Peterson, com uma voz falsamente doce. Bento está muito preocupado com você. Ele diz que você está tendo delírios, imaginando conspirações. Ricardo! Mariana olhou para o colega, implorando com os olhos. Você me conhece. Eu não invento coisas. O delegado tinha uma expressão simpática, mas a decisão era firme. Mariana, você está sob muito estresse. A gravidez pode desencadear episódios. O Dr. Peterson só quer ajudar. Com clareza cristalina, Mariana percebeu que o alcance de Bento era muito maior do que ela imaginava. Quantas pessoas estavam no bolso dele? Ela se levantou e caminhou rapidamente para a saída, mas o Dr. Peterson a seguiu. Mariana, por favor, não torne isso mais difícil. Bento já iniciou o processo de internação involuntária. Você pode vir por conta própria, ou a polícia pode te escoltar. De qualquer forma, você receberá a ajuda de que precisa. Mariana começou a correr, sua barriga a tornando lenta. Atrás dela, ouviu o Dr. Peterson ao telefone, provavelmente ligando para Bento. Ela alcançou seu carro e trancou as portas. Seu celular vibrou com uma mensagem de Bento. Meu amor, o Ricardo me ligou. Ele está preocupado. Volte para casa. Eu te amo. A manipulação era tão fluida, tão treinada. Se Mariana não tivesse ouvido a conversa real, talvez teria acreditado. Ela dirigiu até o banco mais próximo e sacou R$10 em dinheiro. Se Bento estava monitorando seus cartões, ela precisava se tornar invisível imediatamente. Ela desligou o celular e removeu a bateria, um truque que aprendeu com fontes que precisavam desaparecer. À noite, Mariana fez check-in em um motel de beira de estrada no interior de São Paulo, pagando em dinheiro e evitando as câmeras de segurança. Usou o Wi-Fi do motel para pesquisar sobre internações psiquiátricas involuntárias no Brasil. O que descobriu a aterrorizou. Com as conexões certas, Bento poderia mantê-la internada por até 72 horas para avaliação. Se o Dr. Peterson a declarasse doente mental, a internação poderia ser estendida indefinidamente. Uma vez presa no sistema, lutar seria quase impossível, ainda mais grávida. Mariana passou a noite documentando cada detalhe. Datas, horários, conversas, registros financeiros. Se algo acontecesse com ela, talvez alguém, um dia, juntasse as peças da verdade. Ao amanhecer, seus piores medos se materializaram. Pela janela do motel, ela viu viaturas da polícia entrando no estacionamento. Alguém a havia rastreado. Mariana agarrou suas anotações e o dinheiro, escorregou pela janela do banheiro e sumiu na manhã fria do interior. A caçada havia começado. A liberdade de Mariana durou exatamente 18 horas. Ela foi capturada em um posto de gasolina na rodovia Anhanguera, identificada por um sistema de reconhecimento facial das câmeras de segurança. Os policiais que a prenderam foram firmes,
tratando-a como uma fugitiva desorientada. Senhora Guimarães, seu marido está desesperado, disse a policial Antunes, enquanto ela estava no banco de trás da viatura. A senhora está desaparecida há 2 dias. Ele diz que está tendo episódios psicóticos. Eu não estou tendo episódios, disse Mariana, forçando a calma. Eu sou uma jornalista que descobriu que meu marido está me traindo e quer roubar minha herança. Ele quer me internar à força. A policial Antunes trocou um olhar significativo com seu parceiro pelo retrovisor. O olhar que dizia: sim, definitivamente louca. O Hospital Psiquiátrico Santa Luzia, no interior paulista, parecia mais um spa de luxo do que um manicômio. Gramados impecáveis, fontes, prédios projetados para acalmar os ricos, não para intimidar. O Dr. Peterson estava esperando por ela na admissão, junto com Bento, que correu para ela com uma atuação de preocupação perfeita. Mariana, graças a Deus você está segura, ele disse, tentando segurar suas mãos. Fiquei com tanto medo de que algo acontecesse com você e o bebê. Mariana se desvencilhou do toque dele. Não me toque! Eu sei o que você está fazendo. Eu ouvi você e a Scarlett planejando tudo. O Dr. Peterson fez uma anotação em sua prancheta. Mariana, Scarlett também está preocupada. Ela diz que você a acusou de ter um caso com Bento, o que é claramente um delírio paranoico. Não é delírio. Eu os vi juntos. Eu li os e-mails. Que e-mails? Bento perguntou gentilmente. Mariana, eu mostrei nossas contas de e-mail ao Dr. Peterson. Não há nada lá, é claro. Bento teria deletado tudo após descobrir que ela estivera no apartamento, ou talvez movido a correspondência para contas que ela não conhecia. De qualquer forma, ela estava sem provas. A avaliação psiquiátrica durou 3 horas. O Dr. Peterson fez perguntas projetadas para fazê-la parecer paranoica. Quando Mariana tentou explicar as evidências financeiras, ele as descartou como ansiedade pré-parto. Quando ela descreveu o apartamento, ele sugeriu que ela havia interpretado mal o que viu. É comum que gestantes experimentem emoções intensificadas e pensamentos paranoicos. O Dr. Peterson explicou a Bento, falando sobre Mariana como se ela não estivesse na sala. Combinado com o estresse do seu negócio, isso desencadeou um episódio psicótico temporário. O bebê está seguro? Perguntou Bento, com a voz cheia de falsa aflição. A gravidez parece normal, mas Mariana precisa de tratamento imediato. Estou recomendando 72 horas de contenção para a avaliação, possivelmente estendendo para a internação até o parto. O mundo de Mariana desabou. Ela estava presa em um sistema que era usado como arma contra ela. Todo protesto seria visto como prova de sua doença. Toda evidência seria descartada como delírio. Eu quero um advogado, ela disse. Claro, respondeu o Dr. Peterson. Mas primeiro, vamos acomodá-la em seu quarto. Você precisa descansar. O quarto era uma cela com paredes estofadas. Mariana sentou-se na cama estreita, a mão na barriga, pensando furiosamente. Bento havia planejado isso perfeitamente. Ele a isolou dos amigos durante o casamento, incentivando-a a focar na vida a 2. Sua família morava no Nordeste e mal conhecia Bento. Quem acreditaria na história dela? Mas Mariana não passou anos como jornalista investigativa sem aprender a pensar estrategicamente. Se Bento queria jogar, ela jogaria melhor. Naquela noite, ela conheceu a doutora Eliana Vasconcelos, uma psiquiatra da equipe que trabalhava no turno noturno. A doutora Eliana era diferente do Dr. Peterson, fazendo perguntas incisivas que sugeriam que ela estava, de fato, ouvindo. Me conte sobre sua carreira de jornalista, disse a doutora Eliana durante a sessão. Mariana foi cautelosa, mas algo na postura da médica a encorajou. Ela falou sobre suas investigações, seus métodos, seu faro para detectar o engano. Essas habilidades não desaparecem na gravidez, observou a doutora Eliana.
Se alguma coisa, o instinto de proteção é aguçado. Pela primeira vez em dias, Mariana sentiu que alguém poderia acreditar nela. Doutora Eliana, eu sei como isso soa, mas eu não sou paranoica. Eu sou uma investigadora treinada que descobriu uma conspiração contra mim. Meu marido está tentando roubar minha herança e meu filho. A doutora Eliana se inclinou para a frente. Mariana, o que você diria se eu lhe dissesse que você não é a primeira mulher a ser trazida para cá sob circunstâncias semelhantes? A esperança acendeu no peito de Mariana. O que quer dizer? Quero dizer que, às vezes, o sistema que deveria proteger os vulneráveis é corrompido e que pessoas como eu precisam encontrar formas criativas de realmente protegê-las. Mariana havia encontrado uma aliada improvável. Mas antes que a doutora Eliana pudesse explicar, as luzes se apagaram, a iluminação de emergência acendeu e alarmes começaram a tocar por toda a instalação. O que está acontecendo? Perguntou Mariana. A doutora Eliana já estava correndo para a porta. Seu marido acabou de cometer um erro muito grande. O alarme de incêndio não era um defeito. Era o sinal da doutora Eliana para uma rede subterrânea de profissionais que tentavam e ajudavam mulheres a escapar de situações de abuso quando o sistema legal falhava. Mariana descobriu isso enquanto era guiada por um túnel de manutenção sob o Hospital Santa Luzia, ainda vestindo o avental hospitalar. Temos cerca de 20 minutos antes que descubram sua fuga, disse a doutora Eliana enquanto saíam em uma garagem a 3 quarteirões de distância. Bento alegará que você teve um surto psicótico e fugiu. Toda a polícia de São Paulo estará procurando por uma grávida perigosa e mentalmente instável. Uma van as esperava, dirigida por uma mulher que Mariana reconheceu como uma das enfermeiras do turno da noite. Dentro havia outras 3 mulheres, todas com histórias semelhantes às de Mariana. Maridos ricos que usaram o sistema contra elas, filhos levados, fortunas roubadas. A rede tem casas de segurança espalhadas pelo Brasil, explicou a doutora Eliana enquanto dirigiam. Vamos te levar para um lugar onde Bento não possa te achar, ajudar você a ter o bebê em segurança e então descobrir como você vai recuperar sua vida. Mariana deveria sentir alívio, mas só sentia medo. Bento vai usar essa fuga como prova de que estou louca. Ele dirá que sou um perigo para o bebê. Provavelmente, concordou a doutora Eliana, mas pelo menos você estará livre para revidar. A casa de segurança era um sítio no interior de Minas Gerais, cercado por montanhas e florestas. A mulher que o administrava, Sônia Castro, era uma ex-juíza de varas de família que perdeu o cargo por se recusar a compactuar com práticas corruptas. Bento Guimarães, disse Sônia quando ouviu a história de Mariana. Estamos monitorando ele há meses. Você não é a primeira vítima. Mariana sentiu-se enjoada. Houve outras? 3 que sabemos. Mulheres ricas que acabaram em hospitais psiquiátricos ou mortas sob circunstâncias suspeitas. Bento sempre saía com o controle total dos bens delas. Como ele consegue? Perguntou Mariana, esmagada pela dimensão do golpe. Dinheiro, conexões e um sistema que foi desenhado para acreditar nos homens e não nas mulheres, disse Sônia, diretamente. Mas você tem algo que as outras não tinham. Você é uma jornalista investigativa treinada. Você sabe montar um dossiê. Pelas 2 semanas seguintes, Mariana trabalhou incansavelmente, apesar da gravidez avançada. Ela usou computadores criptografados para pesquisar o histórico de Bento, seus negócios, suas conexões com o Dr. Peterson e o juiz Roberto Lima. O que ela descobriu foi uma teia de corrupção que alcançava os mais altos escalões do sistema legal e médico. Bento vinha executando variações desse golpe por anos. Mas enquanto Mariana compilava provas, Bento montava seu próprio caso contra ela. A fuga do Santa Luzia havia se encaixado perfeitamente na narrativa dele. Jornais e canais de TV de São Paulo
veicularam a história da grávida mentalmente doente, que fugiu do tratamento. Bento concedeu entrevistas, expressando sua preocupação com a esposa e o filho. Mariana está muito mal, ele disse aos repórteres, com a voz embargada por uma emoção falsa e treinada. Só quero que ela receba a ajuda de que precisa antes que machuque a si mesma ou ao nosso bebê. A simpatia do público era avassaladora. Bento era o marido em luto, cuja esposa havia desaparecido na noite. Campanhas nas redes sociais pediam que qualquer pessoa reportasse o avistamento da perigosa Mariana Guimarães. Mariana assistia a isso da casa de segurança, sentindo suas opções diminuírem. Mesmo que provasse os crimes de Bento, quem acreditaria em uma fugitiva de um manicômio? Precisamos te tirar de Minas, disse a doutora Eliana em uma de suas visitas. Bento contratou detetives particulares. É questão de tempo até nos acharem. Naquela noite, Mariana entrou em trabalho de parto. O nascimento foi complicado, acontecendo durante uma tempestade de verão que derrubou a energia do sítio. Sem como chegar a um hospital, a doutora Eliana e Sônia Castro fizeram o parto do filho de Mariana à luz de velas. Quando Mariana segurou o bebê pela primeira vez, ela o chamou de justiça. Era uma promessa, ela decidiu. Justiça para si, para as outras vítimas de Bento, e para o filho que merecia mais do que um pai, que o via apenas como um caminho para dinheiro roubado. Mas, mesmo aninhando seu recém-nascido, ela sabia que a segurança era temporária. Bento jamais pararia a caçada, e a próxima fase do plano dele já estava em movimento. 3 dias após o nascimento de Justiça, Sônia Castro invadiu o quarto de Mariana com notícias devastadoras. Bento entrou com um pedido para te declarar legalmente morta, disse ela. Ele está alegando que sua doença mental levou ao suicídio e está pedindo a custódia total do bebê como o único pai sobrevivente. Mariana sentiu o chão ceder. Bento não estava apenas tentando controlá-la, ele estava tentando apagá-la. Quanto tempo nós temos? Mariana perguntou. A audiência está marcada para a próxima semana. Se Bento convencer um juiz de que você está morta, ele terá tudo. Seu fundo fiduciário, a guarda legal de justiça e liberdade total para sumir com os dois. Mariana olhou para o filho adormecido e tomou uma decisão que mudaria tudo. Então é hora de Mariana Guimarães realmente desaparecer. O plano de Mariana era audacioso e perigoso. Se ela seria declarada morta de qualquer maneira, faria com que Bento acreditasse nisso de verdade, enquanto ela construía o caso para destruí-lo das sombras. Trabalhando com a doutora Eliana e a rede subterrânea, Mariana encenou a própria morte com a precisão de uma operação militar. Eles escolheram um trecho remoto da Serra do Mar, no litoral de São Paulo, onde os penhascos caíam direto para o oceano. O carro abandonado de Mariana foi posicionado perto de um guarda-corpo destruído, sugerindo que ela o havia rompido durante a tempestade. Efeitos pessoais foram espalhados pela cena. A aliança de casamento de Mariana, encontrada perto da borda do penhasco. Sua bolsa, descoberta nas rochas abaixo. Provas suficientes para sugerir suicídio sem fornecer um corpo que pudesse contradizer a história. Adoradora. Eliana usou suas conexões médicas para criar um perfil psicológico crível que apoiava a narrativa do suicídio. Uma mulher com depressão pós-parto, sobrecarregada pela culpa de seus delírios sobre o marido amoroso. A cobertura da mídia foi exatamente o que Bento precisava. Fim trágico para a busca por grávida desaparecida, diziam as manchetes do Jornal Nacional. Mariana assistia às reportagens de uma casa de segurança no Paraná, segurando justiça e sentindo uma estranha liberdade. Mariana Guimarães estava morta. Agora, ela poderia se tornar outra pessoa.
A atuação de Bento no memorial foi digna de um Oscar. Ele soluçou convincentemente enquanto falava sobre perder o amor de sua vida e seu filho não nascido. Scarlett estava ao seu lado, fazendo o papel de sócia solidária. Mariana era a luz mais brilhante do meu mundo, Bento disse à multidão de amigos que mal a conheciam. Sua doença a tirou de nós, mas honrarei sua memória construindo o futuro que sonhamos. Em uma semana, Bento solicitou ao tribunal o controle do fundo fiduciário de Mariana como viúvo. O juiz Roberto Lima, ainda no bolso de Bento, acelerou os procedimentos. Bento também anunciou que tiraria uma licença da empresa para vivenciar o luto, convenientemente evitando uma investigação iminente da CVM, Comissão de Valores Mobiliários, que exporia a fraude do seu IPO. Mas Mariana não estava apenas se escondendo, ela estava caçando. Usando sua nova identidade como Helena Ribeiro, uma jornalista freelancer do Sul, Mariana começou a investigar a rede de Bento. Ela descobriu que o Dr. Peterson havia falsificado laudos psiquiátricos para pelo menos 12 mulheres nos últimos 5 anos. O juiz Lima havia assinado ordens de internação e transferências de custódia sem audiências adequadas. A corrupção era sistêmica e bem financiada. Mariana também descobriu que ela não havia sido o único alvo de Bento. Outras 2 mulheres que se suicidaram após serem tratadas pelo Dr. Peterson e aparecerem perante o juiz Lima tinham maridos que ficaram com heranças no valor total de mais de 500 milhões de dólares. O avanço veio quando Mariana rastreou Jéssica Lemos, uma das vítimas anteriores de Bento, que havia conseguido escapar antes da fase final do plano. Jéssica vivia sob um nome falso no Ceará, aterrorizada demais para se apresentar, mas disposta a compartilhar sua história com alguém que havia sobrevivido à mesma provação. O método de Bento é sempre o mesmo, explicou Jéssica durante a chamada de vídeo criptografada. Isolar, manipular e depois forjar uma crise que justifique a internação ou algo pior. Mas ele comete um erro toda vez. Qual é? Ele documenta absolutamente tudo. Bento está tão convencido de que é intocável que mantém registros de todos os seus esquemas, como uma apólice de seguro contra traição de parceiros. Jéssica contou a Mariana sobre um depósito em Campinas onde Bento guardava seus arquivos de seguro. Documentos físicos que não podiam ser deletados ou hackeados. Provas de cada crime, cada suborno, cada conspiração. Mariana sabia que esta era sua chance, mas invadir aquele depósito exigiria recursos que ela não tinha. Mais importante, exigiria um risco que poderia expor justiça ao perigo. Foi então que ela recebeu uma mensagem inesperada através do sistema de comunicação criptografado da rede. Era do delegado Ricardo Bastos. Helena, eu sei quem você é de verdade, dizia a mensagem. E sei que cometi um erro terrível. Bento não é quem eu pensava. Quero te ajudar a recuperar sua vida. Mariana encarou a mensagem por um longo tempo. Ricardo a havia traído uma vez. Poderia ela confiar nele novamente? Ou era outra armadilha de Bento? A doutora Eliana aconselhou cautela. Ele pode estar trabalhando para Bento. Pode ser um jeito de te tirar do esconderijo. Mas Mariana tinha o instinto de jornalista para ler as pessoas, e algo na mensagem de Ricardo parecia genuíno. Mais importante, ela precisava da polícia ao seu lado para derrubar toda a rede de Bento. Ela concordou em se encontrar com Ricardo em um local público, onde pudesse fugir rapidamente se fosse uma emboscada. O ponto de encontro foi uma feira livre em Jundiaí, movimentada o suficiente para fornecer cobertura. Ricardo parecia exausto. Meu Deus, Mariana, quando soube do seu suicídio, eu soube que algo estava errado. A reação de Bento não foi de luto,
foi de alívio. Por que eu deveria confiar em você? Ela perguntou. Porque estou investigando Bento desde que você sumiu. E o que encontrei faria seu antigo editor de jornalismo ter orgulho. Ricardo havia descoberto conexões financeiras entre Bento e o Dr. Peterson que remontavam a 7 anos. Empresas de fachada que financiavam a pesquisa do psiquiatra, pagamentos disfarçados de taxas de consultoria, um rastro de papel que provava que a conspiração era de longa data. Não posso prender Bento sem mais provas, explicou Ricardo. Mas se você puder entrar naquele depósito que Jéssica te contou, teremos tudo o que precisamos. Mariana sentiu esperança e terror em igual medida. Esta poderia ser a sua chance de destruir Bento, ou o erro que a mataria, junto com justiça. E meu filho? Ela perguntou. Deixe-o com a rede por enquanto. Se isso der errado, ele estará mais seguro longe de você. Mariana sabia que Ricardo estava certo. Ela segurou justiça a noite toda e tomou a decisão mais difícil de sua vida. Ela iria atrás de Bento. Invadir o depósito de Bento exigiu precisão militar e a disposição de cometer múltiplos crimes. Mariana passou semanas estudando a segurança da instalação, as rondas dos seguranças e os pontos cegos das câmeras. Ela praticou abrir fechaduras e estudou os sistemas elétricos. O plano foi marcado para uma terça-feira à noite, quando o local estaria minimamente ocupado. Ricardo criaria uma distração, investigando um veículo suspeito no estacionamento, afastando o guarda da sala de monitores. Mariana teria exatamente 12 minutos para entrar, fotografar os documentos de Bento e sair. Mas enquanto Mariana se agachava nas sombras do lado de fora do galpão de armazenamento central, observando Ricardo se aproximar da guarita, seu celular vibrou com uma mensagem que mudou tudo. Estamos com seu filho, dizia o texto. Depósito 247. Venha sozinha, ou o bebê morre. O sangue de Mariana congelou. A mensagem veio do número de Bento. Ele havia encontrado justiça na casa de segurança. A rede que a protegera por meses havia sido comprometida. Por um momento, Mariana pensou em fugir. Bento já a queria morta. Se ela desaparecesse de vez, talvez ele deixasse justiça em paz, o criaria como seu próprio filho. Mas Mariana o conhecia muito bem. Seu filho era apenas mais um ativo a ser explorado. Mariana enviou uma mensagem de texto para Ricardo. Abortar é uma armadilha. Em seguida, ela entrou no depósito pela porta da frente. O guarda mal olhou para cima enquanto Mariana assinava o registro usando credenciais falsas. Bento havia lhe ensinado que a melhor maneira de ser invisível é agir como se você pertencesse àquele lugar. Ela caminhou calmamente até o depósito 247, o coração batendo na garganta a cada passo. A porta da unidade estava ligeiramente aberta. Mariana podia ouvir Justiça chorando lá dentro. Olá, Mariana! Bento saiu das sombras, segurando Justiça nos braços. Ou devo dizer, Helena, criativo. Quase não te reconheci com o cabelo curto. Mariana forçou-se a manter a calma. Bento se alimentava do medo. Deixe-me segurar meu filho, ela disse, baixinho. Nosso filho, corrigiu Bento. E acho que não é uma boa ideia. Você está morta. Lembre-se, uma morta não pode pedir a guarda. Mariana podia ver Scarlett ao fundo, junto com 2 homens que ela não reconheceu. Bento trouxe reforço, o que significava que ele a estava levando a sério como ameaça. O que você quer? Perguntou Mariana. Eu quero que você desapareça de verdade desta vez. Nada de redes, nada de identidades falsas. Você vai sair daqui esta noite e nunca mais entrar em contato com nosso filho. E se eu recusar? O sorriso de Bento era frio. Então Justiça cresce em um orfanato, enquanto você apodrece na cadeia por fraude de seguro e falsificação de morte. A escolha é sua. Mariana percebeu que Bento havia orquestrado isso perfeitamente.
Ele a usou como isca, mas também criou um cenário onde ela não podia vencer. Se ela tentasse expô-lo agora, seria presa pelos crimes que cometeu ao tentar sobreviver. Mas Bento cometeu um erro crucial. Ele a trouxe para o seu depósito, o lugar onde ele guardava todas as provas. Preciso de uma garantia de que justiça ficará seguro, disse Mariana, ganhando tempo. Você vai ter que confiar em mim. Confiar em Bento. Deixe-me ao menos me despedir dele, ela disse. Bento hesitou, depois se aproximou. No momento em que Mariana pegou Justiça nos braços, ela viu a oportunidade. O cofre, que deveria estar fechado, estava a menos de 1 metro dela, entreaberto. Mamãe te ama, meu anjo. Vou resolver isso. Ela sussurrou para a Justiça. Ela devolveu Justiça a Bento e se moveu como se fosse sair. Em vez disso, ela pegou o celular de Bento que estava no balcão e mergulhou atrás das caixas de arquivos. Peguem ela! Bento gritou. Os 2 seguranças avançaram, mas Mariana já estava acessando a câmera do celular de Bento e fotografando tudo dentro do cofre aberto. Registros financeiros, e-mails, documentos legais, anos de evidências documentando a conspiração. Bento agarrou seu braço, mas Mariana já havia carregado as fotos para uma conta de armazenamento em nuvem vinculada ao e-mail de Ricardo. Mesmo que Bento destruísse o celular, a prova sobreviveria. Sua cadela estúpida! Você não tem ideia do que acabou de fazer! Bento rosnou. Eu acabei de te destruir, respondeu Mariana, com a calma dos vencedores. Foi então que ouviram as sirenes. Ricardo havia recebido a evidência de Mariana e chamado reforços. Viaturas cercaram o depósito. O rosto de Bento ficou branco. Você me armou. Eu aprendi com o melhor, disse Mariana. Mas Bento não havia terminado. Em um movimento final e desesperado, ele agarrou Justiça e recuou em direção à parede dos fundos do depósito. Ninguém se mexe ou o bebê se machuca, ele gritou. Mariana sentiu o mundo desmoronar. Bento estava encurralado, desesperado. Homens assim eram imprevisíveis. Bento, por favor, ela disse. Ele também é seu filho. Ele é um meio para um fim, Bento respondeu. Sempre foi. A polícia estava na entrada do depósito, mas não podia arriscar a vida do bebê. Bento tinha todas as cartas de novo. Foi então que Scarlett Hayes tomou a decisão que mudou tudo. Bento, pare, ela disse baixinho. Acabou. Eu não vou para a cadeia por você. Scarlett se colocou entre Bento e a saída. Deu o bebê para a Mariana. Bento olhou para sua ex-parceira em choque. Você está me traindo depois de tudo o que planejamos? Eu aceitei roubar dinheiro, não ferir crianças. A distração momentânea foi tudo de que Mariana precisou. Ela avançou e agarrou Justiça dos braços de Bento. Enquanto ela puxava o filho para a segurança, Scarlett desequilibrou Bento e a polícia avançou. Bento Guimarães estava, finalmente, preso. Mas enquanto Mariana segurava Justiça perto de si, ouvindo Bento gritar sobre conspiração e injustiça, ela percebeu que a parte mais difícil ainda estava por vir. Bento estava preso, mas sua rede de corrupção estava intacta, e Mariana ainda estava legalmente morta. Recuperar sua vida exigiria um golpe final. A ressurreição legal de Mariana Guimarães exigiu uma combinação de manobras jurídicas, estratégia de mídia e uma audácia pura que teria impressionado seus antigos professores de jornalismo. Trabalhando com uma equipe de advogados fornecida pela rede subterrânea, Mariana se preparou para emergir da morte da maneira mais pública possível, usando os próprios métodos de Bento contra ele. Ele usou a manipulação midiática para controlar a narrativa de seu desaparecimento. Agora, ela usaria as mesmas ferramentas para expor seus crimes e recuperar sua identidade. O timing tinha que ser perfeito.
Bento estava sob custódia, mas seus advogados já trabalhavam no controle de danos. O Dr. Peterson havia fugido para o exterior. O juiz Roberto Lima alegava inocência. Se Mariana esperasse muito, a rede de Bento se reagruparia e ela seria pintada como uma criminosa que forjou a própria morte. Vamos fazer uma coletiva de imprensa, explicou doutora Cássia Matos, a advogada principal de Mariana. Você vai contar sua história publicamente de uma vez, antes que as pessoas de Bento possam distorcê-la. A coletiva foi marcada para uma tarde de sexta-feira, no auditório da OAB em São Paulo. Mariana escolheu o local de propósito. Era onde ela havia feito algumas de suas maiores denúncias como jornalista. Agora, ela se tornaria a história. Na noite anterior, Mariana estava em um quarto de hotel com Justiça, se preparando para a performance mais importante de sua vida. Ela praticou sua declaração dezenas de vezes. Justiça engatinhava feliz, sem saber que seu pai era um criminoso e que sua mãe estava legalmente morta há 4 meses. Amanhã, meu anjo, ela sussurrou, vamos recuperar nossa vida. A sala de coletiva estava lotada. Mariana reconheceu repórteres de todos os grandes veículos do país. A esposa morta do magnata da tecnologia estava prestes a se levantar do túmulo, e todos queriam a exclusiva. Mariana caminhou até o pódio, carregando Justiça no colo. Ela estava vestida de forma profissional, projetando competência. Meu nome é Mariana Guimarães, ela começou. 4 meses atrás, vocês foram informados de que eu cometi suicídio, jogando meu carro de um penhasco na Serra do Mar. Essa é uma mentira. Eu estou muito viva e estou aqui para lhes contar a verdade sobre o que realmente aconteceu. Pelos 30 minutos seguintes, Mariana expôs a conspiração de Bento com a precisão cirúrgica da jornalista que ela era. Ela apresentou provas financeiras, laudos, gravações e depoimentos de outras vítimas. Ela explicou à rede subterrânea que salvou sua vida e os desafios legais que enfrentou como uma mulher sem identidade oficial. A sala estava em silêncio absoluto. Quando Mariana terminou, as perguntas vieram como uma avalanche. Senhora Guimarães, por que não contatou as autoridades em vez de forjar sua morte? Porque as autoridades estavam comprometidas. O Dr. Peterson, que me avaliou, estava sendo pago pelo meu marido. O juiz Lima, que ouviria meu caso, fazia parte da conspiração. Eu não tive escolha a não ser desaparecer para proteger a mim e ao meu filho. Como a senhora responde às acusações de que cometeu fraude ao forjar sua morte? Eu não cometi fraude. Não peguei dinheiro de seguro, não fiz alegações falsas. Eu simplesmente desapareci para sobreviver a uma conspiração para me roubar e tomar meu filho. A pergunta mais importante veio de Sofia Dias, uma repórter do Estadão que havia coberto várias matérias de Mariana anos antes. Mariana, o que a senhora quer que as pessoas entendam sobre o que aconteceu? Mariana olhou diretamente para as câmeras, sabendo que Bento estaria assistindo de sua cela. Eu quero que as pessoas entendam que o sistema feito para proteger os vulneráveis pode ser corrompido, que homens ricos e conectados podem fazer mulheres inocentes desaparecerem, e que, às vezes, a única forma de obter justiça é estar disposta a sacrificar tudo, inclusive a própria identidade, para expor a verdade. A coletiva foi transmitida ao vivo, em poucas horas. Justiça para Mariana era trending topic no Twitter. A foto de Bento algemado era compartilhada ao lado das imagens de luxo, criando um contraste perfeito a favor de Mariana. Mas a vitória real veio naquela noite, quando Mariana recebeu uma ligação da promotora de justiça, Fernanda Dantas. Senhora Guimarães, revisei as provas que a senhora forneceu. Estamos preparadas para oferecer imunidade total em troca de sua cooperação na acusação, não apenas de seu marido,
mas de toda a rede dele. Mariana fechou os olhos. A tensão de anos a deixou. E meu filho? Guarda total, retroativa ao nascimento. Bento Guimarães jamais terá direitos legais sobre essa criança. Naquela noite, Mariana segurou Justiça no colo e ligou para a doutora Eliana. Acabou, ela disse. Nós vencemos. Não, respondeu a doutora Eliana. Você venceu e salvou muitas outras mulheres no processo. Mariana olhou para o filho. Ele estava mastigando um brinquedo e sorrindo para ela. O que você acha, Justiça? Pronto para começar nossa vida de verdade. O julgamento de Bento Guimarães tornou-se a sensação midiática do ano, apelidado de O Caso da Esposa Desaparecida. Mariana testemunhou por 3 dias, guiando o júri pela conspiração de Bento com a precisão metodológica de uma perita. A defesa de Bento tentou todas as táticas. Pintaram Mariana como uma mulher mentalmente instável que teve um surto. Alegaram que Bento era a vítima real, um marido amoroso traumatizado. Nada funcionou. A evidência era muito esmagadora. Os próprios e-mails de Bento destruíram todas as mentiras de seus advogados. Mas Bento guardou seu movimento mais devastador para o final. No último dia de depoimento, o advogado de Bento chamou uma testemunha inesperada. A doutora Patrícia Fontes, uma psiquiatra pediátrica que examinou Justiça enquanto ele esteve sob custódia de Bento. Doutora Fontes, disse o advogado. Em sua opinião profissional, Justiça Guimarães está seguro com a mãe? O sangue de Mariana gelou. Com base na minha avaliação, disse a doutora Fontes, tenho sérias preocupações sobre a aptidão de Mariana Guimarães como mãe. Sua decisão de forjar a própria morte e expor seu filho a um estilo de vida instável demonstra potencial doença mental e mau julgamento. Mariana viu os rostos dos jurados mudarem. Mesmo que Bento fosse culpado, o advogado plantou a dúvida sobre o caráter de Mariana. Se ela não pudesse fornecer um lar estável, talvez os crimes de Bento fossem secundários ao bem-estar da criança? A doutora Cássia Matos, advogada de Mariana, revidou. Doutora Fontes, a senhora está ciente de que Mariana Guimarães estava fugindo de uma conspiração para sequestrar seu filho e roubar sua herança? Eu entendo que essa é a alegação dela. E a senhora está ciente de que essa conspiração foi provada por registros financeiros, gravações e depoimentos de múltiplas testemunhas? Estou ciente das alegações. Então, na sua opinião profissional, uma mãe que toma medidas extraordinárias para proteger seu filho do sequestro é mentalmente inapta? Mais prejudicial do que deixá-lo com um pai que planejou roubar sua herança e possivelmente matar sua mãe? A doutora Fontes hesitou. Os métodos que ela escolheu foram extremos e potencialmente prejudiciais à criança. Mariana podia ver a confusão no júri. Os crimes de Bento eram óbvios, mas o advogado conseguiu manchar a aptidão de Mariana. Eles vão recomendar que Justiça seja colocado em um lar temporário, disse Cássia a Mariana. O advogado de Bento está argumentando que ambos os pais são inaptos. Mariana sentiu seu mundo desmoronar. Ela lutou tanto, apenas para o sistema legal tirar seu filho de qualquer maneira. Naquela noite, ela ligou para a doutora Eliana. Talvez eu devesse ter continuado morta. Que tipo de mãe forja a própria morte? O tipo que está disposta a morrer para salvar seu filho. Mariana, você não é louca. Você é uma guerreira que lutou contra um sistema inteiro e venceu. A doutora Eliana estava certa. Mariana tinha esquecido sua maior força. Ela não era apenas vítima ou mãe. Ela era uma jornalista investigativa e ainda tinha uma história para contar. Mariana passou a noite pesquisando a doutora Patrícia Fontes. Pela manhã, ela descobriu que a psiquiatra tinha conexões financeiras com as mesmas empresas de fachada que financiaram o Dr. Peterson. A rede de corrupção de Bento era maior do que se pensava.
quando o tribunal se reuniu. Mariana passou um bilhete para Cássia. A advogada o leu, sorriu e solicitou permissão para chamar a doutora Fontes novamente. Doutora Fontes, disse Cássia, a senhora está familiarizada com a Fundação Médica do Atlântico? A expressão confiante da psiquiatra vacilou. Sim, é uma fundação de pesquisa. Uma fundação que pagou à senhora mais de 500 mil em consultoria nos últimos 3 anos. É relevante porque a Fundação Médica do Atlântico é uma empresa de fachada controlada por Bento Guimarães. A senhora estava recebendo dinheiro do réu enquanto avaliava a aptidão da mãe. Conspiração, senhora Fontes. Exatamente o que o meu cliente estava alegando. O tribunal explodiu. A defesa de Bento protestou, mas o dano estava feito. Mariana havia exposto a rede de Bento uma última vez. O júri deliberou por menos de 2 horas. Bento Guimarães foi considerado culpado de todas as acusações: fraude, conspiração, sequestro e formação de quadrilha. Ele foi sentenciado a 25 anos de prisão no Brasil, sem possibilidade de liberdade condicional. O Dr. Peterson, a doutora Fontes e o juiz Lima foram presos com base nas evidências. Mariana recebeu a guarda total de justiça e o tribunal se desculpou formalmente pelo trauma que ela sofreu. Ao sair do tribunal com justiça nos braços, repórteres gritavam: "Vou para casa", ela disse, simplesmente. Mas ela percebeu que não tinha ideia de onde era seu lar. A cobertura no Morumbi pertencia à sua vida passada. O sítio era temporário. Pela primeira vez desde o início desse pesadelo, Mariana estava livre para escolher seu próprio caminho. 2 anos depois, Mariana estava no deck de sua casa de frente para o mar, em uma praia no litoral da Bahia, observando Justiça dar seus primeiros passos pela areia. Aos 2 anos, ele era destemido, teimoso e absolutamente determinado a explorar cada centímetro da praia. Mariana escolheu Trancoso para seu novo lar. Ela comprou a casa com o dinheiro do processo civil contra Bento. A casa era pequena, mas perfeita. 2 quartos, uma cozinha, onde ela podia ver o mar enquanto preparava o café da manhã de Justiça, e um escritório onde ela construiu sua nova carreira. Mariana Guimarães, a esposa troféu, havia sumido para sempre. Em seu lugar estava Mariana Cruz, a jornalista investigativa que se tornou uma das maiores especialistas em abuso doméstico e fraude financeira do Brasil. Seu livro, Ponto de Fuga, Como Desapareci para Salvar Minha Vida, passou meses nas listas de mais vendidos. Mais importante, a Fundação Mariana Cruz ajudou mais de 300 mulheres a escapar de situações semelhantes. A doutora Eliana Vasconcelos dirigia a rede de casas de segurança. O delegado Ricardo Bastos chefiava o programa de treinamento policial para reconhecer golpes sofisticados de abuso. Até mesmo Scarlett Hayes, que cumpriu uma pena reduzida, trabalhava agora como conselheira, ajudando outras mulheres a reconhecerem os sinais de manipulação. Mariana recebeu uma ligação enquanto assistia Justiça perseguir gaivotas. Era Cássia Matos, sua advogada e amiga. Mariana, Bento está apelando da condenação. Alega que seu testemunho é fraudulento porque você estava usando uma identidade falsa quando o investigou. Mariana riu, surpreendendo a si mesma. 2 anos atrás, isso a teria levado ao pânico. Agora, parecia patético. Cássia, nós documentamos tudo. O Tribunal de Apelação não vai anular uma condenação baseada em advogados que se agarram a migalhas. Eu sei. Só queria te avisar caso os repórteres liguem. Deixe-os ligar. Eu não me escondo mais. Naquela noite, depois que Justiça adormeceu, Mariana sentou-se em seu computador, trabalhando em seu 2º livro. Recebeu um e-mail. O assunto a fez sorrir. Oportunidade de palestra, Faculdade de Direito da USP.
A USP queria que Mariana fizesse a palestra principal em seu simpósio sobre violência doméstica e abuso financeiro. O convite era assinado pela diretora Patrícia Lima. Patrícia Lima, que havia reconstruído sua carreira após cumprir pena por corrupção judicial. Mariana encarou o e-mail. A primeira coisa foi deletá-lo, mas então ela pensou nos estudantes de direito, nos jovens promotores, nos futuros juízes que estariam presentes. Ela começou a digitar sua resposta. Diretora Lima, aceito seu convite. No entanto, tenho uma condição. Quero abordar não apenas os aspectos legais do abuso, mas as falhas institucionais que o permitem. Quero falar sobre juízes que assinam ordens sem audiências, médicos que forjam laudos por dinheiro e policiais que descartam as preocupações das mulheres como histeria. Se a senhora estiver disposta a me deixar contar essa história, eu estarei lá. A resposta veio em 1 hora. Senhora Cruz, é exatamente a conversa que precisamos ter. Mariana fechou o notebook e foi para o deck. A noite na Bahia era magnífica, com as estrelas refletindo na água e o som rítmico das ondas criando uma sinfonia natural. Ela havia aprendido que, às vezes, a única maneira de se salvar é estar disposta a perder tudo. Ela perdeu sua identidade, sua segurança, sua existência legal e quase perdeu seu filho para escapar da armadilha de Bento. Mas ao perder tudo, ela encontrou algo mais valioso do que a riqueza que ele tentou roubar. Ela encontrou a si mesma. Justiça se mexeu em seu berço. Mariana o verificou, beijando sua testa. Bons sonhos, meu amor. Amanhã vamos encontrar mais conchas. Ao se deitar, ouvindo o som eterno do mar, ela sentiu algo que não sentia há anos. Paz completa. Mariana não era mais a mulher que tinha medo de questionar as mentiras do marido. Ela era a mulher que reconstruiu sua vida a partir do nada, que transformou seu trauma em propósito. No dia seguinte, eles caminhariam na praia novamente. Justiça encontraria novos tesouros, e Mariana continuaria escrevendo a história de seu triunfo. Epílogo. 5 anos depois, Mariana recebeu uma carta. O endereço de remetente era de uma penitenciária federal no Brasil. Bento havia escrito para ela. Mariana quase jogou a carta fora, mas a curiosidade falou mais alto. Mariana, a carta começava. Eu sei que não tenho o direito de te contatar, mas quero que saiba que agora eu entendo o que fiz com você. A prisão me deu tempo para pensar. Sei que você jamais vai me perdoar, e eu não espero isso. Mas quero que saiba que justiça tem sorte em ter você como mãe. Você o salvou de se tornar alguém como eu. Mariana leu a carta 2 vezes. Ela não sentiu raiva, nem satisfação, nenhuma emoção. Bento havia se tornado o que ele sempre foi, irrelevante para sua vida real. Naquela tarde, ela e Justiça, de 7 anos, caminhavam pela praia. Justiça era tudo o que Bento não era: honesto, gentil e curioso. Mãe, disse Justiça enquanto chegavam à sua piscina natural favorita, conta de novo sobre a vez que você desapareceu. Mariana sorriu. Justiça adorava suas histórias. Era uma vez, começou Mariana, uma mulher que pensava estar presa. Mas ela aprendeu que às vezes, quando você desaparece por completo, você pode se tornar exatamente quem você estava destinada a ser. Justiça assentiu solenemente. Enquanto caminhavam de volta para casa, Mariana percebeu que o triunfo final não foi a prisão de Bento, mas o fato de que ele não tinha mais o poder de feri-la ou fazê-la ter medo. Mariana venceu de forma mais completa do que jamais ousou sonhar. O fim. Nunca se esqueça. Sua maior força é a sua verdade, e não há prisão que possa segurar um espírito livre. Se você amou esta história de justiça e renascimento, compartilhe, inscreva-se e deixe seu comentário.
Sua participação garante que mais histórias de triunfo como esta sejam contadas. Até a próxima jornada.